Olá, começando mais um Como está a Europa, depois de um longo inverno aí para a Janaína. A gente está voltando com um dos programas mais bacanas aqui do Opera Mundi, Como está a Europa, com a Janaína, direto da Itália. Tudo bem, Janaína? Em que cidade você está aí hoje? Oi, Aro! Em que cidade que eu tô hoje? Tô sempre, cada vez em um lugar diferente, né? Agora eu tô pertinho de Veneza, digamos assim. Bem. Ô, Janaína, você e alguns colegas seus publicaram, jornalistas brasileiros, Uhum. uma matéria sensacional essa semana, talvez eu ache a matéria mais bem apurada da imprensa brasileira e mundial da semana. Não sei se mundial, porque também aí já é um pouco demais da minha. Mas uma matéria muito bacana, certamente a matéria mais importante escrita sobre a ditadura militar brasileira nos últimos tempos, que é sobre a colaboração da Fiat, da empresa, da fabricante de automóveis Fiat, com a ditadura militar e como a ditadura montou um centro de repressão dentro da fábrica da Fiat, aqui em Betim, a primeira fábrica da Fiat que começou a produzir nos anos 70, o Fiat 147 foi o primeiro carro deles, muita gente lembra, teve, o próprio Lula teve um carro da Fiat nos anos 70. Queria que você falasse disso. O Tá. que traz a sua matéria? Essa matéria, quem fez, foi publicada no Intercept Brasil e também Intercept no Mundo. Aí. Isso, então, assim, a matéria, ela foi feita por mim, pelo Pedro Grossi, que é um jornalista lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, fantástico. Sem ele, essa matéria não teria sido feita, ele foi fundamental para a gente estar descobrindo os arquivos lá do DOPS, né, lá que estavam no Arquivo Mineiro. Ele foi realmente muito perspicaz na, na investigação. E o Leandro Demori, que é o editor lá do Intercept, que acreditou na história e, assim, foi sempre muito incentivando a gente, ele trabalhou também junto. E a Alessia Cerantola, que é uma jornalista italiana, que ajudou também aqui com as pesquisas aqui no arquivo da Fiat, no arquivo histórico lá em Torino, e ela ajudou digamos assim, na parte italiana, porque essa matéria ela foi publicada no Intercept Brasil, em português, né? E em inglês no Intercept, que é, digamos, como fala? É da onde nasce o Intercept Brasil, que é nos Estados Unidos. E aqui na Itália ela foi publicada num jornal cotidiano que se chama Il Fatto Quotidiano. E no fato, eles deram, assim, chamada na capa e foram 2 páginas completamente maravilhosas do jornal. E a Alessia ajudou nessa montagem italiana, né? Nessa adaptação também, porque sabe que no online a gente tem muita liberdade para escrever e no impresso as coisas tiveram que ser meio que redimensionadas, mas o trabalho dela também foi bem fundamental. A gente fez um trabalho de colaboração muito, como falar, teve muito feeling entre a gente para poder fazer esse trabalho, né? Janaína, você podia resumir para a gente a matéria, o que ela traz? Então, a matéria, ela fala, na verdade, assim, a matéria, ela começou justamente a ser pensada quando teve a Comissão Nacional da Verdade no Brasil, né? Que surgiram na época aquelas, como falar, a descobrir, assim, foi-se a imprensa nacional, a imprensa no Brasil, Ópera também, né, trabalhou muito para isso, descobriu que tinham várias empresas montadoras no Brasil, que tinham colaborado com a ditadura e tal. E o nome da Fiat não aparecia, não apareceu, e aí aquilo ficou meio que, poxa vida, a Fiat que chegou no Brasil nos anos 70, em plena ditadura, não estava ali no meio. Vamos investigar isso para ver se não tem nada por trás mesmo, né? Se ela não está envolvida. E foi daí que nasceu a nossa curiosidade, entendeu? E começamos a investigar. Vou só isso. colocar a coisa.
Sim. Com a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade aqui de São Paulo, que também foi muito importante, conduzida pelo Adriano Diogo, um deputado estadual, apareceram muitas coisas da Fiat. A Comissão Nacional da Verdade, da Fiat não, das montadoras, da Ford, mas sobretudo da Volkswagen. Né? Na época o Brasil tinha 3 montadoras. Era Volkswagen, Ford e a General Motors. Isso. A Fiat foi a 4ª grande montadora de carros a entrar no Brasil, também mais ou menos nessa época entra a Chrysler, não dá muito certo e tal. Mas a Fiat deu muito certo. O que a Comissão Nacional da Verdade achou sobre a Volkswagen? Achou relações da Volkswagen desde o golpe, na organização empresarial que levou à criação do regime de 64, e achou também colaboração da Volkswagen na perseguição aos funcionários e ao sindicalismo aqui em São Paulo, em São Bernardo. Essas duas pernas foram bastante críticas. Os sócios, tem um grupo de sócios da Volkswagen que pediu uma investigação posterior à Comissão Nacional da Verdade, e essa história ainda continua. A Volks ainda é processada aqui em São Paulo, tem pelo Ministério Público a participação da Volks na repressão aos trabalhadores. A Fiat, de fato, passou batido no relatório da Comissão Nacional e, obviamente, aqui em São Paulo não apareceu porque aqui é o centro das investigações do Estado de São Paulo. O que vocês acharam? A Fiat fez o quê? Ela chegou, achou que não ia ter problema nenhum, essa era a promessa dos militares, é isso? Isso. Na época, o governador era o Rondon Pacheco, né? E, assim, o acordo ele queria industrializar Minas e tal, e, assim, não existia movimento operário lá, né? E isso foi uma das fortes, uns fortes quesitos para levar a Fiat para lá, né? A Fiat já era muito, digamos assim, gato escaldado, que nem a gente diz aí na Itália. Ela já estava acostumada, né, a reprimir movimentos sindicais, com todo o histórico de luta sindical que teve aqui na Itália, que tinha aqui na Itália, e ela não queria isso, de jeito nenhum. Então, assim, foi escolhido justamente esse lugar do Brasil, né, por essa apatia, digamos assim, justamente porque não tinha. O movimento operário mineiro tinha sido bastante reprimido nos anos 60, né? Em Minas tem uma grande greve contra a ditadura em 1968, em Contagem. E na sequência... greve de Contagem, sim, é verdade. E na sequência tem uma outra grande greve aqui em São Paulo, em Osasco, liderada por um líder sindical que chama José Ibrahim. Mas essas duas greves e o movimento sindical dessas duas cidades, Contagem e Osasco, são dizimados, todo mundo é perseguido, preso. Uma parte dessas pessoas vai para a luta armada também depois da greve do movimento sindical ser reprimido. E, de fato, o movimento sindical mineiro estava em baixa nos anos 70. Quando a Fiat chega? Foi em 74 que teve até uma coletiva de imprensa super, que o Giovanni Agnelli, que era o presidente na época, né, ele até pronunciou dizendo que o Brasil, como que foi a frase dele? Que tinha uma tranquilidade social e política no país, né? E imagina, em plena ditadura. Tranquilidade para quem, né? Pois é. Enfim, e assim, vasculhando esses documentos, a gente começou, assim, toda a investigação partiu aqui da Itália, né? A gente começou procurando nos arquivos públicos da própria montadora, na verdade. A Fiat tem um arquivo histórico no antigo prédio, que era o prédio da empresa mesmo, que fica um prédio muito bonito, na verdade, que fica onde tem um museu histórico também dos carros da Fiat. E, assim, é impressionante, porque não é muito grande o arquivo, mas dentro da sala do arquivo, você tem
tipo, telecâmeras em todos os ângulos das salas para... De monitorar. Exato, observarem o que as pessoas estão pesquisando, né? Era muito engraçado isso. E dali, foi na verdade que nasceu tudo, assim, a gente encontrou uns documentos relacionados à montadora no Brasil, e esses documentos traziam, como fala, tinha um organograma que trazia o nome desse coronel, né, desse coronel Joffre Mário Klein, e tinha também que era o chefe de um serviço de segurança e informação. Aí tinha um outro também que se chamava Maurício Neves, que era o chefe de segurança, e somando ali a quantidade de pessoas que trabalhavam para eles, tinham 145 pessoas, né? E isso era em 1980, esse organograma, né? Assim, essas pessoas que a gente sabe eram, assim, de 1980. O que tinha antes, o que tinha depois, assim, 1980, a gente não conseguiu descobrir porque não tinha documento para isso, né? O organograma era daquele ano. Então, eu queria falar uma coisa para vocês, que essa matéria de vocês é impressionante, porque eu conheço bem o caso Volkswagen. A Volks nega, e obviamente a gente tem cenas de confiança sobre isso, que tenha documentos na Europa sobre o Brasil. No caso da Fiat, a Fiat colaborou, não escondeu nada de vocês. A Volks continua negando que tenha coisa lá. Na verdade, assim, como é que eu posso falar? Quando a gente foi lá no arquivo da Fiat, eu cheguei perguntando, eu quero os fascículos, eu quero ter acesso aos arquivos relacionados ao Brasil. E eles me deram, assim, o que existia lá, entendeu? Eu não sei se eles sabiam que tinham coisas que poderiam comprometê-los ainda lá no meio, na verdade, né? Não posso dizer isso. Mas, enfim, o que tinha foi dado e a gente teve acesso. Se tinham outros documentos mais importantes do que esses, e que ficaram, digamos, escondidos, ou que não nos facilitaram acesso, aí isso já não posso te responder, entendeu? Mas o que a gente teve acesso foi aquilo, e dos documentos que a gente teve acesso, que assim saíram esses nomes, saíram esse organograma, e a relação também do ANL, que fala, tinha uma pasta muito grande, específica sobre a coletiva de imprensa do dia dele, com as perguntas até e respostas dos jornalistas brasileiros e estrangeiros, e foi divertido, assim, ler, né? E, enfim, e eu acho que eu nunca li tanto documento na minha vida. Mas valeu a pena vocês terem trabalhado. Janaína, isso, vocês não só mostram na reportagem que existe um aparato repressivo organizado, um militar na chefia, o que é muito semelhante ao que acontece na Volkswagen. Sim. Inclusive, o Joffre, desculpa se eu te corto, o Joffre, ele foi indicado pelo Serviço Nacional de Informação, entendeu? E isso quem nos falou foi uma testemunha exata, entendeu? A viúva do Joffre. Ela era muito simpática, na verdade, sabia? A gente falou também com ela. Colaborou muito com a reportagem de vocês, achei bem bacana isso também. Mas não só isso, vocês trazem relatos muito concretos que isso tem na Volkswagen. A Volkswagen chega a torturar a gente dentro da fábrica. O aparelho de repressivo da Volkswagen tortura fisicamente, não só psicologicamente. Mas vocês avançam muito nos detalhes sobre como funcionava o dia a dia da espionagem contra os trabalhadores. É verdade. Essa parte, digamos, mineira, né, foi, como eu disse antes, ela foi feita pelo Pedro, e eu repito, sem ele, essa matéria não teria saído. E ele realmente foi atrás das fontes, entrevistou, mas assim, muita gente. A gente, além dessas que a gente relatou na matéria, tinham também outras pessoas, outras fontes que a gente acabou conversando,
mas, digamos, as histórias mais importantes, na verdade, né, foram as que foram trazidas para o público. E não que as outras também não fossem importantes, todas eram, mas a gente tinha que escolher ali, né, no final das contas. E o esquema que existia dentro da Fiat era realmente impressionante, porque além dos agentes mesmo, né, do DOPS, que trabalhavam internamente, que até tem um dos entrevistados, que é o Vasco, Antônio Luiz Vasco. Ele trabalhou na Fiat em 78, né? E ele relata, assim, né, que que eram até, na verdade, os mais temidos, né, eram os, digamos, funcionários que vestiam os uniformes da Fiat, mas eram sempre uniformes limpos, né? E era impossível, você trabalhando lá na montagem, você manter a tua roupa limpa. E existia essa desconfiança de que essas pessoas não eram realmente operários, que eram agentes infiltrados. E um dia, como está relatado até na matéria, ele e uns amigos resolveram... É bem engraçada essa história. Resolveram pregar uma peça, chegaram por trás e gritaram sentido, e os caras já em prontidão, bateram continência, e nunca mais foram vistos lá na fábrica, né? Isso comprova o que eles, assim, a suspeita deles, né? E uma outra técnica também que a empresa usava era aquela de, para aqueles que eles consideravam subversivos, ela oferecer uma promoção, mas desde que essa pessoa atuasse como a gente, digamos, duplo, né, tipo, entregasse e relatasse quem eram os funcionários que estavam no meio do sindicato e tal, entendeu? Já tem o jogo duplo, na verdade, jogo sujo, né? E... Agora, e tem casos também de muitos operários acusados falsamente de furtar. De roubo, exato. Isso é uma coisa bastante terrível na vida profissional de um operário, ser acusado de furto injustamente, né? É verdade. E uma coisa também que acontecia é que, assim, na época, alguns sindicalistas, né, ligados à Fiat, eles eram levados para Lagoinha, que era uma prisão que tem ali em Minas, né, nessa região aí de Betim, não, de BH mesmo. E eles, assim, eles não eram nem fichados, entendeu? Assim, eles permaneciam 3, 4 dias presos. Ninguém sabia que eles estavam lá, que eles não estavam lá. E aterrorizando as famílias, né? Porque tinha uma memória de muitos desaparecidos políticos. Exato. Mortes de operários recentes, quando isso acontece, né? A gente pode lembrar, em 76, morre o Manuel Fiel Filho, aqui em São Paulo. Então, um operário desaparecido podia significar morte. É bem isso, né? E assim, o que a gente acabou meio que descobrindo é que todo esse esquema, né, que a Fiat montou aí no Brasil, ele meio que se espelhou no que a empresa já tinha feito aqui na Itália, né? No começo dos anos 70, um procurador lá de Torino, Raffaele Guariniello, ele descobriu 350 mil fichas de trabalhadores e futuros trabalhadores também, tipo, gente que tinha preenchido ficha para trabalhar na Fiat, entendeu? Que não era nem empregado, mas que estava almejando ali um emprego dentro da fábrica, né? E eles, assim, tinham um esquema mesmo de corrupção lá na cidade. A Fiat pagava policiais, juízes, e, enfim, tinha realmente uma rede, e essa rede, ela estava realmente nas mãos ali do ANEEL, da Fiat, e era justamente para reprimir o movimento sindical, entendeu? Porque eles tiveram sempre uma péssima relação com o sindicato aqui na Itália, e, enfim, imagina. Quando eles ouviram do Rondon Pacheco a promessa
venham para cá, porque, enfim, aqui o movimento sindical praticamente é inexistente, entendeu? Imagina, né? Se não acalentou a ideia ali do Zanielli de abaixar mesmo no Brasil, uma perspectiva de ganho, né? Mas não, deixa eu só te falar uma coisa. Esse caso aqui na Itália, ele foi muito importante, assim, sabe? Tipo, tem livros até sobre isso. Tem um muito legal que se chama La Schedatura Fiat, que relata realmente toda assim, como foi o processo, porque assim, essas pessoas da Fiat, 5 dirigentes da Fiat, o Agnelli nunca foi envolvido nessa história, assim, diretamente, ele nunca foi denunciado, não foi envolvido no processo, mas 5 dirigentes da Fiat... Pode nesse caso do Brasil, né? Apesar que já está morto, né? Então. Mas, enfim. E o processo, assim, a coisa essa história em Torino, ela foi tão, digamos, violenta, entre aspas, que tiveram que mandar o processo para Nápoles, entendeu? E meio que numa tentativa até de, como fala, ensabiar a coisa, porque Nápoles... Exato, sabe, Nápoles é muito longe, no sul da Itália, enfim. Mas o processo acabou rolando, as pessoas foram condenadas, mas acabaram, tipo, os crimes caíram em prescrição e no final ninguém foi preso, né? Mas foi impressionante, assim, o procurador falando aqui, quando ele chegou era um andar inteiro da Fiat, um arquivo sobre pessoas, assim, sabe? Não era um arquivo dizendo as fichas, não era uma ficha, tipo, dizendo nome, sobrenome, endereço, idade, não. Eram fichas, assim, mas assim, que vinham, vinham, como fala, contando tudo da vida da pessoa, quem ele frequentava, a igreja que ele frequentava, como era o padre da igreja, se o padre era, tipo, de esquerda, se o padre era da democracia cristã, se a irmã do cara era, não sei... Era uma coisa tão absurda, e as fichas das mulheres era realmente uma coisa horrível, assim, sabe? Eu li algumas, umas que assim, foram esquecidas lá no arquivo lá de Nápoles, e são, assim, como essa da Ângela, né, que a gente relatou na matéria, completamente machistas, assim, sabe? Tipo... eles, assim, julgavam... Não era nem só uma investigação política, ainda era sobre a vida íntima dela. Mas julgavam a mulher, porque ela saía de noite, então se entende que ela é uma prostituta, mas assim, sabe? Coisas horríveis. E... Fala. Janaína, então eu queria novamente parabenizar vocês pela reportagem. Queria perguntar se vai ter algum... Você acha que vai ter algum desdobramento, esse caso, na justiça italiana? Tem alguma repercussão nesse sentido já ou ainda é cedo para falar? Não, acho que ainda é cedo para falar. Eu acho que aqui na Itália, talvez, eu acho que seja meio difícil, para falar a verdade, porque... assim, o modus operandi da Fiat é esse, entendeu? E, assim, eu acho que vai ser meio difícil surgir uma repercussão na justiça daqui. Talvez no Brasil, né? No Ministério Público daí, mas... Porque eu imagino que muitos desses que sofreram aqui, eu imagino que tem que ter, porque, inclusive, do ponto de vista moral, esses trabalhadores teriam direito à indenização, porque realmente é escandaloso. Então, eu queria convidar todo mundo a ler a matéria do Intercept. Tem uma matéria no Opera linkando essa matéria, se vocês procurarem pelo Opera Mundi, caso Fiat chega também no Intercept, eu recomendo que leiam a matéria original. Ela é longa, mas ela é fundamental e importantíssima. Eu acho que ela deve ter repercussões políticas no Brasil importantes. Espero que tenha também repercussões políticas e jurídicas no Brasil e na Itália. Então, queria parabenizar você novamente e convidar todo mundo a ler
e agradecer a sua volta. Espero que a gente consiga fazer mais Como Estáis Europas com mais regularidade. Exato. Ah, querido. Então tá. Só lembrando que você sabe que é uma coisa que é de coração meu, realmente, que a gente teve uma matéria, né, falando em época de ditadura, e o processo Condor está acontecendo aqui na Itália contra esses ex-agentes aí da ditadura brasileira, e eu fico sempre muito satisfeita, orgulhosa de escrever as matérias para o Ópera, assim, Ópera eu friso e falo sempre que o Ópera é o único jornal, o único veículo brasileiro que segue esse processo, e é realmente um processo importantíssimo para a nossa história, entendeu? É isso. Tá certo. Também convido vocês a lerem todas as matérias da Janaína que saíram sobre o Condor aqui no Opera Mundi. De fato, a Janaína faz um trabalho fundamental nessa história. Ela tem fontes incríveis aí no Ministério Público Italiano e na Justiça, e a gente tem orgulho de publicar também. Queria agradecer quem acompanhou até aqui, convidar a assinar o Opera Mundi, fazer uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br/apoio, e que é assim que a gente mantém o nosso jornalismo aqui a duras penas. Tá certo? Isso aí. Valeu, Janaína. Um beijo para você. Bom trabalho. Obrigada. Espero que essa história continue, porque realmente ela é central. Valeu, Obrigada, gente. amor. Beijo, arrivederci. Até o próximo Opera Mundi. Como está?